Senhor presidente, meu amigo deputado Vando Família, deputados que ainda presentes no plenário, e na pessoa do deputado Valdec Carneiro, deputado Anderson Moraes, cumprimento aos demais deputados presentes, a todos que nos assistem pela TV Alerj, aos estudantes de Niterói, sejam muito bem-vindos. A casa, como disse nosso presidente, a casa é de vocês. Senhoras e senhores, a imprensa. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade para me solidarizar com os deputados que tocaram no assunto da SEDAI. Infelizmente, o que nós temos visto, deputado Valdec, no início desse governo, realmente beira a calamidade. Não falamos isso com alegria, porque eu já tive a oportunidade de passar pelo executivo da minha cidade. E sei o quanto é difícil ser prefeito, ser governador, sei o quanto é difícil ser do executivo, mas há que se ter responsabilidade. E infelizmente, o ato que nós assistimos na sexta-feira passada, do então presidente da SEDAI, senhor Hélio Cabral, é um ato de total irresponsabilidade. Numa medida só, senhor presidente, ele demite dos quadros da SEDAI aproximadamente 40% dos engenheiros daquela casa. Fez um corte para demissões, se valendo de pessoas ora aposentadas e com um ganho superior a 30 mil reais. Mas eu não quero ater o meu discurso nesse pedaço. Isso é muito pequeno em relação à SEDAI, em relação ao que nós temos que realmente tratar. Mas é uma falta de respeito. Esse senhor, atual presidente, não é do quadro de funcionários efetivos da Companhia de Águas. Não é. Ele veio de fora. Ele demitindo um servidor que ganha 30 mil reais bruto no fim de carreira, com 25 anos de serviço, essa pessoa recebe líquido 18, 20 mil reais. Perto da realidade do nosso povo, é até um bom salário. Mas perto do valor desses profissionais, do conhecimento que eles têm e da importância que eles têm para o abastecimento e o tratamento da nossa água, isso é quase nada. Nós temos, já falei com o nosso presidente André Siciliano, presidente da Alerj, nós precisamos tomar uma providência enérgica. O presidente da SEDAI precisa vir a essa casa se explicar. A SEDAI, senhor presidente, deu um lucro ano passado maior do que 700 milhões de reais. Não é, como saiu na matéria, uma economia de 8 milhões de reais que está se fazendo. A SEDAI está perdendo engenheiros de altíssimo gabarito, gerentes que tratavam a água de Guandu, pessoas que eram responsáveis pela distribuição da água pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Como que isso agora será feito? Há um risco enorme de desabastecimento. E não tenho preocupações em falar essas palavras dessa tribuna, porque eu tenho certeza que será muito difícil, a curto prazo, tantas posições que foram retiradas, que a atual diretoria consiga repor a contento esse serviço. E mais, todos nós sabemos que existe uma disputa interna no governo. E eu, senhor presidente, não quero crer que essa disputa tenha sido tenha sido o verdadeiro motivo dessas demissões. Quero crer que não. Quero crer que sejam outros. E quero pedir de público a essa casa, ao presidente dessa casa, ao presidente da Comissão do Meio Ambiente, ao presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, que convoque o presidente para aqui dar esclarecimentos, que convoque o sindicato da SEDAI, o sindicato dos engenheiros, para que venham trazer a posição a essa casa, que venham dizer o porquê, senhor deputado Valdec, o verdadeiro motivo dessas demissões. E tenho certeza que a SEDAI
que o povo do estado do Rio e que o atual governo mais perde do que ganha com essas demissões. Que queiram tirar dos cargos de chefia, é um direito do governo. Que queiram tirar das diretorias, é direito do governo. Coloque lá quem o governador quer, coloque lá quem o presidente da SEDAI quer, porque é assim que determina a lei do nosso estado e do nosso país. Mas que não se demita engenheiros capazes e que tenha memória da SEDAI, que custaram caro para serem formados com recurso público, que não se faça isso por atropelo. Senhor presidente, para terminar, eu quero deixar um apelo à Comissão de Saúde. Vou conversar com a deputada Marta Rocha para acelerarmos esse caminhamento e dizer aos servidores da saúde do estado do Rio de Janeiro: há um acordo dessa casa com o governo do estado para a implementação do PCCS. Quando eu presidi a Comissão de Saúde, nós garantimos, junto com a composição da época da Comissão de Saúde, o assento aos servidores da comissão da Secretaria Estadual de Saúde, que tivessem assento às mesas de negociação para a implementação do PCCS. E há um acordo dessa casa com o governo, há um acordo dessa casa com os servidores da saúde para que haja a implementação dos direitos dos servidores que mais sofrem na administração estadual. A Secretaria Estadual de Saúde tem os menores salários, é uma vergonha. Pode ser que haja necessidade de uma negociação, mas a implantação tem que ser iniciada. E eu tenho certeza que o governador, que os deputados que aqui se encontram, sobretudo os que eram deputados na legislatura passada, vão cobrar que se faça justiça e comece a implementar de fato o PCCS, que é um direito do servidor de saúde. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos colegas deputados. Deputado Jair, pegando um gancho na fala de Vossa Excelência, quero deixar de antemão aqui a minha comissão de obras, que também trata desse assunto, à disposição para que Vossa Excelência possa levar todas as demandas, todas as dificuldades que a população vem passando com essa empresa SEDAI. E o mais importante que a gente precisa atentar, e esse novo presidente precisa fazer, é levar água à casa das pessoas, porque o que temos visto é milhares de pessoas que não têm acesso àquilo que é de melhor, que é a água. Então, que a gente possa cobrar isso da SEDAI, deputado. Obrigado, deputado Vando. Família, eu te agradeço a disponibilidade. Com certeza, Vossa Excelência será muito útil e fundamental para que sejam tomadas as medidas. Isso, e aproveitando a oportunidade, presidente, deixar um registro que me foi lembrado. O presidente da SEDAI, o senhor Hélio Cabral, ele, antes de tomar atitudes perigosas como essa, devia vir a essa casa explicar o seu real envolvimento ou responsabilidade nos problemas que a Samarco causou em todo o país, no Espírito Santo, com aqueles problemas das barragens. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que, como presidente da Comissão de Obras, nos ajude também nessa missão. Estou à disposição, deputado. Convidar o deputado Valdec Carneiro. Posso fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, deputado Vandro Família, deputado Jair Bittencourt, deputado Anderson Moraes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, eu também quero repercutir este tema que já foi objeto do discurso de 2 ou 3 deputados que me antecederam hoje na tribuna, no que diz respeito à demissão
de 54 trabalhadores da SEDAI na sexta-feira, 15 de março, portanto, na semana passada. Eu tive a oportunidade, na verdade, na sexta-feira, 15 de março, eu tive a oportunidade na quinta-feira da semana passada, numa audiência pública que aconteceu aqui no auditório Nelson Carneiro, no prédio anexo, audiência organizada pela Comissão de Economia, de Tributação, participo das duas, e também da Comissão de Orçamento, com a presença do secretário de Fazenda para discutir o quadro fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Quando chegou o momento das perguntas, uma das questões que eu levantei ao secretário de Fazenda, senhor Luiz Cláudio Carvalho, foi a seguinte: o então candidato Wilson Witzel, durante a campanha eleitoral de 2018, e especialmente no segundo turno, para se diferenciar do seu oponente, o ex-prefeito Eduardo Paes, afirmou em inúmeras oportunidades que era contrário à privatização da SEDAI. Declarações do então candidato, hoje governador, Wilson Witzel. No final da legislatura passada, quando votamos aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho a derrubada do veto aposto pelo governador interino Francisco Dornelles ao projeto que retirava as ações da SEDAI como contra-garantia para a contratação de empréstimo e, portanto, tirava a SEDAI da ótica da privatização, nós derrubamos esse veto. O deputado Márcio Pacheco, à época virtual líder do governo, hoje líder do governo, meu querido amigo, assumiu esta tribuna para fazer um conjunto de ponderações, tendo ele o tempo todo, ao longo da legislatura passada, quando os debates sobre a SEDAI aconteceram aqui na casa, se colocado contra a privatização da SEDAI, o deputado Márcio Pacheco assumiu esta tribuna, reafirmando a sua posição contrária à privatização da SEDAI, porém fazendo um apelo ao plenário para que não derrubassem aquele veto, que no entendimento do deputado Márcio Pacheco, isso poderia perturbar as negociações entre o governo do Estado e a União no âmbito do plano de recuperação fiscal. E acrescentou o deputado Márcio Pacheco, à época, deputado Jair Bittencourt, que poderia afirmar que a posição do futuro governo, à época do futuro governo, já eleito, era uma posição contrária à privatização da SEDAI. O deputado Márcio Pacheco, naquela ocasião, não conseguiu convencer o plenário, não por falta de capacidade de argumentação, mas porque o plenário tinha formado um juízo majoritário sobre a derrubada do veto. Por isso perguntei ao secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho, se esta posição estava consolidada no governo, que era uma posição anunciada inúmeras vezes pelo então candidato Wilson Witzel, hoje o governador, reafirmada pelo deputado que se tornou seu líder do governo aqui nessa casa, há poucos dias do final da legislatura passada, e o secretário de Fazenda me respondeu, portanto, em audiência pública, respondeu publicamente que essa posição não estava consolidada, não, que não havia ainda uma posição do governo sobre o que fazer com a SEDAI, que ela poderia ficar do jeito que está, portanto, não ser privatizada, continuar sendo uma empresa pública estadual, poderia ser privatizada em parte, por exemplo, mantido sob o controle do governo os processos de captação e tratamento de água, mas privatizando-se o processo de distribuição. Poderia não haver propriamente uma privatização, mas uma abertura do capital da SEDAI, com participação acionária de setores privados, com o controle majoritário do Estado. Enfim, então, ou seja, de outubro para cá, as posições parece que podem ter
oscilado. Onde quero chegar? 54 demissões. Eu fiz aqui o levantamento, das quais 38 engenheiros. Além dos 38 engenheiros, Vossa Excelência me permite aqui consultar 38 engenheiros entre 54 demitidos, um geólogo, um arquiteto, um economista, 5 analistas de qualidade de água, 3 contadores, 2 administradores, enfim. Com essa demissão, a memória e a expertise da SEDAI sofrem um violento ataque. A memória da empresa, estamos falando de trabalhadores envolvidos nos principais projetos, que tiveram experiência importante na gestão da empresa ao longo de 40 anos, quase 30, 35, 40 anos. Então é a memória da empresa, a memória institucional da SEDAI, além da expertise que ela foi desenvolvendo ao longo de décadas. A SEDAI tem problemas? Evidentemente que tem problemas, tem limites, tem dificuldades, mas em 2018, por exemplo, a revista Exame, não é? Conferiu a SEDAI o prêmio da melhor empresa de infraestrutura do Brasil. Então não estamos falando de uma empresa qualquer, não estamos falando de uma empresa, digamos, que tem uma importância residual, ao contrário. Ora, é impossível dissociar a declaração do secretário de Fazenda, que portanto não reconhece que esteja consolidada no governo do Estado a posição de não privatizar a SEDAI, com a demissão de 54 trabalhadores, com o projeto que vem sendo elaborado no âmbito do BNDES, sob o comando agora de Joaquim Levy, que prepara a modelagem da privatização da SEDAI. É impossível dissociar as demissões da intenção de desmantelar a empresa, fazer com que ela sofra um violento abalo como parte do processo de privatização. O governador anunciou inclusive a possibilidade de implantação de um programa de demissão voluntária na SEDAI, um PDV, além das demissões propriamente ditas. As demissões são muito controvertidas, né? O presidente de trajetória controversa, em função de suas implicações ainda não suficientemente explicadas com a tragédia de Mariana, envolvendo a empresa Samarco, da qual ele participava de forma protagonista. Essas demissões têm sido explicadas, ou melhor, mal explicadas, em função de um acordo coletivo de trabalho, segundo o qual, pela percepção do presidente Hélio Cabral, 1% dos trabalhadores podem ser demitidos sem justificativa. Não é verdade. Esse acordo coletivo de trabalho prevê estabilidade para 99% dos trabalhadores, e os 1% demissíveis só podem ser demitidos com base em clara motivação do ato demissional. Não há clara motivação até agora. Há suspeitas, inclusive, de que um determinado partido político esteja no controle da SEDAI, esteja dando as cartas na SEDAI. E é por isso que esta casa, independentemente, quero aqui ressaltar, independentemente da posição dos deputados e deputadas sobre a privatização da SEDAI, esta casa não pode silenciar sobre este grave fato, que é a empresa estadual de água e saneamento sofrer este ataque, sofrer esta ofensiva, sofrer este baque. Por isso, Vossa Excelência se colocou à disposição a partir da Comissão de Obras, que Vossa Excelência preside? Sim, Comissão de Obras, sou presidente da Comissão de Obras. Pois é. Está à disposição de Vossa Excelência Eu também. acho excepcional, porque domingo e ontem, conversando com o deputado Gustavo Schmidt, que preside a Comissão de Saneamento Ambiental, nós já combinamos de fazer uma audiência pública conjunta das nossas comissões. A Comissão de Obras poderia se associar a essa iniciativa. Faríamos uma audiência pública tripartite das 3 comissões,
eu vou oficiar Vossa Excelência, se possível ainda hoje, no máximo amanhã de manhã, como farei com o deputado Gustavo Schmidt. Já fizemos uma pré-reserva do plenário, comunicaria a data a Vossa Excelência, para que a gente possa ter uma ampla audiência pública, chamando a direção da SEDAI, chamando o sindicato dos trabalhadores da SEDAI, chamando a representação dos trabalhadores demitidos, chamando a representação do governo do Estado, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente entender. E aí não estará em questão, a priori, por parte dos deputados e deputadas nessa audiência, a sua posição sobre ser ou não favorável à privatização da SEDAI. Minha posição é clara, todos conhecem. Mas o que estará em questão é essa Casa de Representação Popular entender o que está acontecendo com a SEDAI. Qual é a razão de uma hora para outra, de uma demissão de grande monta, que não é apenas uma demissão em si mesma, é uma demissão que fere a memória dos projetos da SEDAI, que fere grande parte da inteligência, da técnica, da expertise acumulada pela SEDAI. E no momento, inclusive, que está em andamento a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, com a implantação do órgão executivo da região metropolitana, que é o Instituto Rio Metrópole, fixado por lei aprovada nesta casa, e que tem como um dos temas centrais a governança da região metropolitana. Veja, presidente Wander, essas coisas não são aleatórias, não são meras coincidências, deputado Anderson. Um dos temas centrais, uma das pautas centrais do novo modelo de governança da região metropolitana é, obviamente, a gestão da água e do esgotamento sanitário, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, portanto, saneamento na região metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto, nada disso é coincidência, temos que atuar como poder fiscalizador para saber exatamente o que aconteceu e tentar barrar, se for da consciência majoritária desse parlamento, acho que tem que ser, barrar o processo de entrega, de privatização da SEDAI, de tratar a água como uma mera mercadoria, quando ela é vital para a vida e não pode estar sob a lógica do lucro, da usura e da comercialização. Por isso, quero aqui fazer esse depoimento e já convidar a Vossa Excelência para se somar à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Saneamento Ambiental, para fazermos juntos uma audiência pública sobre a questão das demissões na SEDAI. Muito obrigado. Ótimo. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes. Nesse momento eu venho aqui com muito respeito nesse plenário, nessa tribuna, para fazer um alerta às autoridades máximas do nosso estado. Bem aqui na cidade de Paracambi, onde está sendo construído, onde está vindo uma linha de transmissão de energia elétrica e está sendo construída uma subestação convertedora de energia. Obra essa sendo realizada pelos chineses, que ganharam essa concessão na época do governo do PT. Venho aqui denunciar eles pela forma como eles estão conduzindo aquela obra lá. É um absurdo. Eles não têm respeito a nada. Pessoas que estão trabalhando lá estão sendo condenadas à morte por eles não respeitarem as nossas leis trabalhistas, por eles não respeitarem as nossas normas de segurança trabalhista. E a informação que eu tenho, senhor presidente, é que agora que a obra está chegando na fase final, vão morrer mais gente. Sabe por quê? Os chineses não vão vir aqui no nosso Brasil valorizar a vida de ninguém. É um absurdo. Então eu venho aqui fazer um apelo às autoridades competentes desse estado, que, por favor, vocês precisam ir até aquele local e ver com seus próprios olhos o que está acontecendo ali. Daqui para frente, gente, nessa fase final, vão ter pessoas, famílias, arrimos de família, que não vão ter mais a oportunidade de ver seus filhos
por conta dessa irresponsabilidade. No dia 12/3 agora, tivemos a morte do brasileiro chamado Edivaldo Alves de Melo Santos. E aí, quem é que vai devolver a vida desse rapaz para essa família? Então, por favor, eu peço aqui, mais uma vez, encarecidamente, atenção, Rede Globo, vocês não gostam de noticiar as coisas? Vamos embora, noticia aí, ó. Os chineses estão aqui, ó, dentro do nosso estado, fazendo o que querem e bem entenderem dentro de Paracambi. Isso é um absurdo. Não aceito mais isso, vou fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, e antes de encerrar, convido a todos para a sessão ordinária do dia 20 de março de 2019. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, assim é a emenda, segundo dia, para recebimento de emendas. Projeto de resolução número 05/2019, de autoria do deputado Renan Souza, Dani Monteiro, Eliomar Coelho, Flávio Serafim, Luiz Paulo, Mônica Francisco, Valdec Carneiro, Carlos Mica, enfermeira Jane. Em segunda discussão, a redação vencido, segundo dia, para recebimento da emenda. Projeto de resolução número 559/2017, de autoria do deputado Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechum, Fátima Marta Rocha. E em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1616/2012, de autoria do da deputada Rosângela Gomes. Não havendo mais nada, dou por encerrada a presente sessão.